dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho a respeito de medidas mitigadoras. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você já faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar falando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que vocês gostariam que fossem abordados neste canal. E, caso goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus contatos para informá-los. E também, dessa maneira, você estará auxiliando no crescimento deste canal. O objetivo deste vídeo, em particular, é falar um pouquinho a respeito das medidas mitigadoras para que nós possamos entender melhor o que são vários os termos que são veiculados cotidianamente a respeito da Covid-19. Quando nós estamos falando em medidas mitigadoras, são medidas para controlar uma doença. Essas medidas são utilizadas desde que as doenças existem. E um primeiro termo que é importante que nós tenhamos clareza é o que significa supressão. O objetivo de uma supressão é diminuir o número efetivo de infecção, fazendo com que ele fique abaixo de 1. Portanto, a ideia é erradicar a doença. Número efetivo de infecção representa o número médio de infectados que um contaminado produz em um determinado intervalo de tempo. Então, em termos práticos, o número efetivo de infecção pode ser visto como a capacidade de propagação da doença. Por exemplo, se o número efetivo de infecção num determinado mês for 2, então significa que cada infectado naquele período infectou mais um e, portanto, você ganhou 2 doentes. É este número que avalia a força de uma doença. E, em particular, é sabido que quando este número está abaixo de 1, qualquer epidemia ou pandemia tende a ir para a sua erradicação. O segundo termo que nós vamos abordar é mitigação. Na mitigação, você já admite que você não vai conseguir mais evitar a transmissão e a ideia é desacelerar o contágio a fim de permitir que os sistemas de saúde atendam a população de uma maneira mais eficiente. Ao mesmo tempo, objetiva-se ganhar algum tempo para o desenvolvimento de algum imunizante. No momento em que a mitigação é adotada, o processo de imunização de rebanho está iniciado. Com isto, a ideia é diminuir o número de infectados no pico da curva. E nós podemos adotar algumas medidas de mitigação preliminares que mostram ser mais ou menos efetivas. De acordo com os dados do Imperial College of London, que é uma das instituições de pesquisa mais renomadas do planeta, nós temos o seguinte: se eu estou analisando o pico da pandemia, o pico de uma curva, em particular agora falando da Covid-19, nós temos que, se fecharmos escolas e universidades, o número de pessoas que vão estar infectadas no pico da curva diminui em 12%, porque isso diminui os contatos cruzados. Apesar de parecer um número baixo, é necessário lembrar que escolas são grandes potenciais de construção de vetores da doença. O que eu quero dizer com isso? Há pesquisas que indicam que uma pessoa que passa por uma escola tem 808 contatos cruzados. Portanto, se você tem um infectado assintomático solto no meio de uma escola ou de uma universidade, ele pode infectar muito mais que as 3 pessoas esperadas no caso da Covid-19. Portanto, a maior preocupação com fechar escolas e universidades não é necessariamente com a redução de casos que você terá no pico da curva, mas sim com o fato de você controlar os vetores de disseminação da doença. Se você isola somente os casos confirmados, no pico da curva você reduziu a quantidade de infectados em 36%. Se você isolar os casos confirmados em casa e estimular a quarentena voluntária, você
consegue fazer uma diminuição no pico da curva de 55% de infectados. Se você isola os casos confirmados, estimula a quarentena voluntária e promove o distanciamento social dos idosos acima de 70 anos, este número é reduzido em até 72%. E se você isola os casos confirmados, fecha as escolas e universidades, estimula o que se chama de quarentena voluntária e promove o distanciamento social dos idosos acima de 70 anos, esse número é diminuído em até 80%. Então perceba que medidas mitigadoras podem muito aliviar o sistema de saúde no momento mais crítico da pandemia. E uma ressalva que é necessária ser feita é que agora em setembro de 2020, há uma grande discussão sobre o retorno das aulas, se os alunos deveriam voltar às aulas. E eu sempre faço a seguinte ressalva em epidemiologia. Não é porque você vê várias pessoas descumprindo aquilo que se chama de quarentena ou aquilo que se chama de isolamento social que nós deveríamos fazer a abolição dessas medidas para todos. Bom, isto posto, passemos então a descrever as medidas mitigadoras adotadas. A primeira medida mitigadora é aquilo que eu chamo de distanciamento social ampliado. Então, é uma medida de mitigação que não se limita a um grupo específico. Por exemplo, quando você fecha uma escola, uma universidade, você cancela evento, você começa a incentivar o trabalho remoto para todos. No fundo, o que você está tentando promover é o que é chamado de distanciamento social ampliado, porque isso atinge a todo mundo, não há um grupo específico que é atingido por isso. Quando eu vou aplicar uma medida de separação, de isolamento, voltado somente para um público específico, aí eu estou produzindo o distanciamento social seletivo. Por exemplo, quando eu resolvo deixar uma faixa de horário para atendimento de idosos em supermercados. Neste momento eu estou produzindo distanciamento social seletivo. Quando eu digo que só o pessoal do grupo de risco precisa ficar em casa, distanciamento social seletivo. Esse tipo de distanciamento também é chamado de isolamento vertical, porque nesse caso você verticaliza as coisas. Você deixa um grupo de risco, que em sua maioria é composta por uma determinada faixa etária, em casa, enquanto você libera todos os demais para o trabalho. O isolamento social é uma sugestão por parte das autoridades sanitárias para que as pessoas diminuam suas interações sociais. Então perceba, no momento que eu fecho a escola, isso já não é mais isolamento social. Isolamento é enquanto ainda se está na fase da sugestão. É uma coisa prévia. Uma quarentena, para nós usarmos esse termo de maneira adequada, é uma restrição de atividades ou separação de pessoas que foram expostas à doença. Você pode ser aplicada somente a uma pessoa ou a um grupo específico. Por exemplo, uma pessoa que veio do exterior, ela precisa ficar 14 dias em quarentena. Aí o termo é quarentena, você está dizendo que ela não pode sair por força de legislação. Ou, quando tem um infectado por Covid, a família inteira precisa ficar confinada. Isso é quarentena. Porque aí você tem uma legislação sanitária, uma medida sanitária que obriga a pessoa a restringir as suas atividades. Não é opcional. É por isso que eu não gosto tanto do termo quarentena voluntária, porque se é quarentena, não é opcional. Enquanto for opcional, você pode dizer que é uma medida de isolamento social. Você está sugerindo para a pessoa não sair de casa. Uma mitigação moderada é uma medida de mitigação que visa obter uma taxa de contato de 50%. E aqui temos uma medida muito mais extrema, que é o que a gente chama de lockdown, ou isolamento horizontal, ou contenção comunitária, quarentena comunitária, bloqueio total ou ainda supressão. O lockdown é uma medida de intervenção aplicada a uma comunidade, uma cidade ou uma região com o objetivo de restringir a circulação de pessoas e interromper qualquer atividade por um curto período de tempo, com exceção de saídas para atividades consideradas essenciais. Então, o lockdown, a autoridade sanitária decreta que as pessoas ficarão em casa por força de lei. Não é opcional a saída. Ela só sai se for fazer uma atividade essencial, como ir ao médico, comprar comida, comprar remédio. É algo bastante agressivo. Neste período, não são permitidas a saída ou a entrada do local isolado. Em outras palavras,
Caso o lockdown fosse aplicado em uma cidade, ninguém poderia sair da cidade e ninguém poderia entrar nela durante a sua vigência. E a polícia obrigaria as pessoas a ir para casa. Portanto, não dá para falar que no Brasil aconteceu o lockdown. Isso nunca chegou a acontecer aqui. Segundo dados do Imperial College of London, o isolamento vertical reduz a taxa de contato em 40%, enquanto o isolamento horizontal pode reduzir essa taxa de contato em até 80%. Mas é claro, essas duas medidas tem críticas a elas. No caso do isolamento horizontal, se você restringe todo mundo dentro de casa e permite que as pessoas só saiam para atividades essenciais, você agrava a crise econômica que virá no final da pandemia. Aliás, é bom ressaltar que no final de toda a pandemia tem uma crise econômica. O isolamento horizontal apenas pode agravar essa crise. A crise virá de qualquer forma. No caso do isolamento vertical, você ganha um problema. Porque quando você diz, olha, as pessoas que não estão no grupo de risco podem viver normalmente e se expor ao vírus, e aquelas ficam confinadas em casa, a pergunta que se faz é, como é que nós lidamos com aqueles que são mais pobres? Vou exemplificar essa ideia. Eu sou um professor universitário que mora sozinho em casa. Portanto, se eu tiver que fazer 14 dias de confinamento, eu consigo. Agora, se eu estou considerando uma família que tem 3, 4, 5 integrantes e todos eles moram em 2, 3 cômodos, como acontece em boa parte das periferias do país, como é que eu digo para esta família que ela deve fazer o isolamento vertical? Como é que ela vai fazer algum tipo de isolamento que seja eficiente, já que você não consegue nem isolar direito o doente num quarto, se for o caso? A pergunta que se faz aqui então é, há um meio termo para lidar com isso? Como é que você encontra esse meio termo? E mais ainda, as medidas mitigadoras serão suficientes para retardar de maneira adequada a propagação da doença? E por fim, uma última pergunta que paira na cabeça das autoridades sanitárias em momentos como de pandemias é: quais medidas devem ser tomadas e em que momento? Por exemplo, a China isolou cidades inteiras. No Brasil isso não aconteceu. No Brasil se defende o isolamento vertical. Só que o isolamento vertical tem este problema com relação àqueles que são mais pobres. Como é que você resguarda a saúde deles? Você vai pegar as pessoas de idade e colocá-las todas num hotel? E isso leva à pergunta que está no meio dessa tela. Há um meio termo possível para lidarmos com isso de maneira eficaz? Bem, se ficou alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Escreva nos comentários, porque aí eu volto para dialogar com você e esclarecer algum ponto que tenha ficado obscuro. Por hoje é só. Até a próxima.